Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqueles que já estão aqui conectados, os que irão se conectar posteriormente, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre, e que nós tenhamos mais uma excelente noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Vou dar um recado rapidinho, porque nós estamos um pouco atrasados, em virtude dos probleminhas técnicos que nós tivemos. No sábado, agora, nós teremos o nosso drive-thru e teremos a entrega das massas que nós fizemos, né? Os rondeles, vai ser durante o drive-thru. Então, quem adquiriu as massas, os rondeles, a retirada vai ser conjuntamente, em conjunto, né? Com o nosso drive-thru, tradicional drive-thru, que nós começamos lá atrás, durante a pandemia, e mantivemos até agora, onde a gente se encontra, onde nós recebemos doações para a nossa creche, para o brechó da nossa creche, que nos ajuda muito a manter a creche lá no Jardim das Hortênsias. Então, todos estão convidados, sábado, das 9 às 12 da manhã, das 9 ao meio-dia, nós estaremos lá na nossa casa, recebendo a todos, tá bom? E entregando também as massas para quem adquiriu. Eu vou agora começar a dividir tela com a nossa querida Roberta. A Roberta, quando a Cleusa passou para mim a palestra, ela falou Belo Horizonte, depois ela falou São José dos Campos, depois ela Juiz de Fora. Mas a Cleusa está perdoada, porque a Cleusa é uma excelente empresária de palestrantes. Roberta, seja muito bem-vinda, pessoal. A Roberta está lá em Juiz de Fora e ela vai rapidamente falar quem que é a Roberta para nós aqui antes da palestra. Falo. Ô, Edu, que alegria! Um beijo muito especial para a Cleusa, que eu já estou vendo ela aqui nos comentários. Muito boa noite. Antes de mais nada, eu preciso falar, gente, eu sou descendente de italiano, né? Vocês estão vendo, Roberta Sagueto. Aí tá falando aí de drive-thru, de massa, de catenona, eu falei assim, como assim? Como é que eu faço? Mas é uma alegria enorme e eu já estou sentindo um sentimento aqui, uma sensação de que eu tive a alegria de experimentar algumas vezes desde a pandemia. Com isso, né, a pandemia, os centros espíritas se fecharam, mas Jesus colocou um centro espírita na casa de cada um, né, porque as lives viraram, progrediram muito, e aí eu tive a oportunidade, Edu, de conhecer muitas pessoas nesse movimento espírita, né, de Legal. outras cidades, etc. E eu estou tendo a mesma sensação que eu tive a feliz sensação de reencontro, né? A gente encontra pessoas, mas a gente também reencontra velhos amigos, que Deus, na sua imensa misericórdia, nos permite que a gente mate a saudade desses encontros aqui. Então, eu estou me sentindo tão em casa e tão feliz de te ver, que com Legal. certeza é um reencontro. Bom, eu sou Roberta Zagueto, eu sou mineira de Juiz de Fora, né? Sou criança espírita, fui evangelizada desde muito cedinho, minha família materna é toda espírita, então fui criada na doutrina espírita, e aí vivi 16 anos também no Rio de Janeiro, fui para lá para trabalhar, e felizmente, com o auxílio da espiritualidade, com certeza, tive a oportunidade de voltar para Juiz de Fora há 8 meses atrás, e hoje estou aqui. Morando de novo perto da família, perto dos Legal. amigos, então eu estou muito feliz numa cidade bem mais tranquila, né? Sou muito grata ao Rio de Janeiro, fui muito feliz lá, minha segunda casa, mas é bom poder voltar para perto dos meus, né? Que legal, Roberta. E a gente fica muito feliz e realmente você disse uma grande verdade, né? Nós reencontramos pessoas, nós estamos com esse trabalho há 5 anos, né? E, nossa, o ciclo de amizades, olha, é formidável. O que a gente tem adquirido de conhecimento, aprendizado, eu que fico aqui acompanhando do outro lado, compartilhando,
eu fico assim muito feliz, é mais uma amizade que nós estamos fazendo, né? Muito bacana, legal mesmo. Obrigado, Toda viu? certeza. Em breve eu vou pegar um ônibus e vou até Araraquara tomar um café com você. João. E a gente pede a todos que estão aqui conectados conosco que compartilhem, que enviem os seus comentários, né? Vão enviando os comentários e eu vou interagindo com todos, tá? Eu gostaria de pedir uma vibração especial para Marcela Urbano, que ontem ela tirou a própria vida. Nós estamos com um índice muito alto aqui na nossa cidade de pessoas que estão tendo estão atentando contra a própria vida. E que a gente possa vibrar para ela, para os familiares, né, e todos aqueles irmãos que cometeram esse ato, e que essa vibração nossa possa chegar até eles e nós que estamos aqui, né, que possamos aprender com o tema da noite aí, o perdão, porque tudo passa pelo caminho do perdão, né? O perdão é libertador de consciências e corações. Quem não perdoa segura uma brasa de carvão na mão e é o primeiro a se queimar. Então, que a gente possa, então, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, em torno, né, do nosso divino Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, e agradecer por essa oportunidade que nós estamos tendo, tão bacana, tão importante, tão divina, né, onde nos reunimos com o intuito de adquirir conhecimento, falarmos dos ensinamentos da doutrina espírita, do cristianismo, dos exemplos do Cristo, do perdão, do amor incondicional, e que nós possamos, humildemente, de uma maneira singela, unir pensamentos e corações em torno da família da nossa irmãzinha que foi citada, seus familiares, e tantos outros irmãos que atentam contra a própria vida, e que essa vibração possa chegar até ela, que a espiritualidade maior possa acolhê-la em seu despertar, e que os seus familiares sejam reconfortados e sigam as caminhadas, né, suas vidas, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre crescendo. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Roberta, fica à vontade, eu vou ficar aqui interagindo com o pessoal aqui te ouvindo, tá bom? Boa, já estou super à vontade, já estou me sentindo em casa. Que noite luminosa, a gente poder estar junto aqui na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Estamos todos na escola do Mestre, né? E é uma bênção quando corações amigos, novos amigos, amigos de outros tempos, agora a gente se reencontrando aqui sob o manto protetor das verdades espirituais, né? Que dá significado muito mais profundo a esse sentimento de fraternidade que a gente está cultivando aqui essa noite. E eu vou começar, como eu já falei, né? Maria de Lourdes, Leila Margot, Rosemary, Selma Adão, tanta gente aqui, ó, Andresa, Francisco, Roberto, meu xará, Célia, Lúcia, Maria Silvia, Cleusa querida, tantos amigos aqui. Eu já vou começar, como eu já disse que eu sou criança espírita, eu vou cantar para vocês uma musiquinha que eu aprendi na escola, na evangelização infantil, que era assim, toda quarta-feira minha mãe me pegava pela mão e me levava. 7 vezes 7, 49 vezes 70 e toda vez. 7 vezes 7, 49 vezes 70 e toda vez. Diga, Jesus, diga, por favor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7, 49 vezes 70 e toda vez. Essa musiquinha eu cantava, como eu disse, todas as quartas-feiras na escolinha de evangelização Décios, do grupo de estudos espíritas Garcia, aqui em Juiz de Fora, e ela
sempre, né? Tem no site www.acervoespírita.com.br, é de autoria de Demétrio Pável e tem, inclusive, as cifras para tocar com violão. Obviamente, ela fala aqui dessa passagem evangélica que consta no Evangelho de Mateus. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quando houver pecado contra mim, até 7 vezes? E aí respondeu Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, desde muito cedo, meus amigos, eu recebi essa orientação moral, desde muito cedo. Né? Aqui tomamos conhecimento, ao estudarmos a doutrina espírita, nós vamos certamente entrar em contato com essa orientação do Divino Amigo. Tem um livro chamado Abnegado Servidor, que é de autoria de Jane Vilela. E ela fala das experiências de Hugo Gonçalves, que foi um grande trabalhador espírita, continua sendo, com certeza, no plano espiritual. E ele fundou o jornal O Imortal, hoje com uma veiculação online. E nesse livro, Abnegado Servidor, Hugo relata um caso em que foi procurado por uma jovem que contou a ele as qualidades do seu pai. Um homem espírita que perseverava em si mesmo, procurava ter em si mesmo as qualidades do homem de bem. E passou para ela, né, os valores, as virtudes e a busca incessante por vivenciar o que um verdadeiro espírita, né, como é retratado no Evangelho segundo o Espiritismo, o que um verdadeiro espírita tem que fazer. E ela conta que o pai era motorista de táxi e houve um roubo seguido da morte do taxista. E, dado isso, teve uma perseguição policial, um dos ladrões ficou seriamente ferido, enquanto o outro não resistiu aos ferimentos. O jovem sobrevivente confessou que ele tinha sido o autor do crime, foi internado na época no hospital universitário da cidade, em estado muito grave. Quando ele melhorou, ele foi transferido para uma enfermaria isolada. A polícia, obviamente, montava guarda ali na porta do quarto. Um dia, no horário de visitas, essa jovem foi visitá-lo. Ninguém ia visitar ele, porque nenhum parente era da cidade onde ele estava. Né? Ele praticou esse roubo, né, numa cidade diferente de onde ele tinha nascido. E aí, ao chegar na porta, a jovem pergunta ao guarda se era permitida a visita. Ele disse que sim, mas que ele, infelizmente, precisaria revistar a bolsa dela, sabe, Maria Cecília? Revistar a bolsa dela para saber se ela não tinha ali alguma arma com ela, alguma coisa que podia, né, se ela fosse uma comparsa dele ali, se ela tinha uma arma. E a moça, então, deu um sorriso muito grande e disse que carregava com ela, sabe, Silvinha, a arma mais poderosa de todas. E mostrou ao guarda que estava na porta o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu carrego a arma mais poderosa do mundo aqui comigo, o Evangelho. E visitou o rapaz todos os dias. E ela lia para ele o Evangelho. Pegou o endereço dele, escreveu uma carta para a família dele, dando notícias, dizendo que ele estava bem. E assim foram todos os dias, ela repetia a visita e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O rapaz, então, um dia chorando, disse a ela que estava muito mudado, que se ele soubesse tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento no contato com ela, ele jamais teria cometido aquele crime, que ele estava muito arrependido. E quando ele teve alta do hospital e estava prestes a ser transferido para a prisão, agradeceu muito a ela.
Falou que ela foi a única visita que ele recebeu, que ela ajudou ele a mudar a forma de pensar. E ela se despediu, deu a ele de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e se retirou, sem que ele nunca soubesse, nem a família dele, que ela era a filha do taxista que tinha sido assassinado. Percebam, ela fez, meus amigos, exatamente o que está na passagem evangélica. Ela fez exatamente o que Jesus recomendou. Vai ter com ele em particular, como está lá no Evangelho. Entre você e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganhado um irmão. O que ela fez para esse jovem é exatamente ganhar um irmão. Ela deu a ele um grande presente, o conhecimento das claridades morais e do amor do Evangelho de Jesus. E esse presente embrulhado com papel e laço, né, de fita, do amor que ela mesma tinha dentro dela. Foi um presente que ela deu das claridades espirituais, embrulhado no amor que ela tinha dentro dela. Com esse amor, que se traduziu aqui no perdão, ela deu uma nova perspectiva de vida, uma possibilidade de mudança de rota para um espírito imortal daquele jovem que agora se sentia arrependido. Um arrependimento produtivo, né? Profícuo, produtivo, como nos diz Joana de Ângeles, arrependimento sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas a executar, e que iniciava então o seu processo de transformação. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos traz a psicoterapia do perdão e do auto-perdão também. É o arrependimento, quando a gente se dá conta de que errou, a expiação, que é o desconforto, o sofrimento moral pelo equívoco, e aí, então, a reparação, que é o ato final, a corrigenda do erro. O verdadeiro perdão sempre envolve essas atividades reparadoras, né? E quando a gente tem esse arrependimento, que Joana de Ângeles fala, quando a gente se arrepende, a gente se compromete com esse processo, né? De dar-se conta de que errou, expiar o sofrimento moral de saber que errou, e aí a gente se compromete também com a reparação do que a gente fez, né? Essa jovem, tendo recebido a orientação cristã sobre o perdão, tanto quanto eu recebi, né, na minha escolinha de evangelização infantil, tanto que eu até cantei a musiquinha aqui para vocês, essa jovem não tem desculpa, Roberta também não tem desculpa, tanto quanto todos aqui que tiveram contato, né, com o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite juntos. Essa jovem concedeu um perdão que muitos de nós, se nos perguntarmos intimamente se a gente faria o mesmo, talvez a nossa resposta, dessas respostas honestas mesmo que a gente dá só para a gente mesmo, né? Talvez fosse não. Eu não conseguiria. Talvez a gente não conseguisse. E eu falo sério, eu falo de cadeira, quando a gente se refere a perdão, porque é uma história pessoal que me ajudou a refletir sobre isso. Aconteceu alguns anos atrás, eu saí para jantar com uma amiga, e a gente estava contando, né, falando das experiências que a gente tinha tido ali na juventude, na infância, na adolescência. E aí eu contei para ela uma experiência que eu tinha tido há muitos anos atrás. Quando eu tinha aí 10, 11 anos, ou seja, isso aí vai ter mais de 20 anos, mais de 30 anos. E à medida que eu fui contando o que tinha me acontecido, as lembranças foram sendo revividas, os sentimentos foram tomando conta, e de uma forma que quando eu acabei de contar a história, eu dei um soco na mesa, sabe? Contando. E eu me assustei, ela se assustou, e eu me vi ali, meus amigos, com um sentimento de mágoa, de raiva, que eu carregava há muito tempo, sem às vezes até a gente se dar conta, né? Talvez até muito piores, porque eu tive 30 anos para ficar ruminando aquilo, né?
Então, é muito mais do que, de repente, às vezes, no calor do momento, porque você fica ali, ó, alimentando, e a gente sempre lembra das coisas pior, às vezes, até do que elas foram, né? E aí, então, as coisas estavam muito mais amargas. Mas ali estava eu, falando de um fato ocorrido aí há 30 anos, e me deixou com raiva, exaltada, magoada, como se tivesse acontecido no dia anterior. E sabe o mais engraçado? Eu ia fazer um estudo sobre perdão na semana seguinte no centro espírita que eu frequentava lá no Rio. E aí eu me perguntei como é que eu vou abrir a boca para falar de perdão, tendo esse tipo de sentimento ainda asilado, agasalhado no meu coração, né? Aí eu pensei, bom, basta, chega, né? E até eu li uma frase que vem muito a calhar com a nossa reflexão. Eu vi a frase é a seguinte: o remédio para todas as feridas da alma não é o tempo, mas sim o perdão. E faz todo sentido, né? Porque a ferida vai durar o tempo que nós não conseguirmos nos livrar dela. O tempo cura tudo? Não, o perdão que cura. É lógico que o tempo ele tem o seu poder terapêutico, de repente de esfriar um pouco as coisas. Às vezes a coisa está quente ali, né? A gente precisa botar um pouco de água na fervura. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo também, a gente vai se transformando, a gente vai adquirindo mais ferramenta para lidar com algumas situações difíceis, a gente vai amadurecendo. Mas se a gente não evolui para o perdão, fica tudo ali presente, constante, né, Maria Aparecida? A gente precisa fazer alguma coisa para modificar isso. Porque a gente pode passar o tempo que quiser. No meu caso, tinha passado mais de 20 anos. Se a gente não escolhe perdoar, deixar de lado e ocupar o espaço onde a dor habita por amor, né? Vai doer o tempo todo que a gente não fizer isso. E quantas vezes o meu ofensor tinha me ofendido? Uma vez. Quem tinha repetidas vezes pensado sobre o assunto, me magoando mais um pouco, tinha sido eu. Quem estava me ofendendo por mais de 30 anos, cada vez que eu lembrava, não é o meu ofensor. Ele fez e acabou. Sou eu que vou me mantendo presa àquela situação, revivendo e me ofendendo a cada lembrança me mortificando, como se eu fosse ali na fonte da dor, pegar mais um copinho de veneno para eu tomar. Né? Costuma-se dizer muito que quando a gente está com raiva de alguém, a gente ficar nutrindo raiva, não perdoar, é a gente pegar um copinho de veneno, beber e esperar que o outro morra. Né? É assim que funciona com o perdão, quando a gente não concede ele, pelo menos. Não era mais o meu ofensor, era eu revivendo, exaltando, sentindo raiva, adoecendo o meu corpo físico. Não perdoar e guardar rancor é carregar um saco de lixo tóxico com a gente, prejudicando toda a nossa estrutura emocional e física, gerando doença e às vezes até num curto espaço de tempo. Tem um médico chamado Dr. Frederick Luskin. Ele é doutor em aconselhamento clínico e psicologia da saúde. Ele é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Perdão, ele não é médico, ele é psicólogo. E ele passou décadas estudando os benefícios do perdão. E preparando o estudo, eu achei aqui uma reportagem na Stanford Magazine, ou seja, na revista de Stanford, em que ele as principais razões para se perdoar alguém. Né? E ele fala que os benefícios do perdão são para o nosso próprio bem-estar. Ele diz assim: quando você se lembra do machucado, da ferida que você ainda não conseguiu resolver na sua mente, no seu coração, a lembrança dispara, ela é um gatilho para um estresse no nosso corpo. Ela dispara um sofrimento físico. É um fato. Ela dispara um sofrimento físico. Quando você se lembra disso com frequência,
Você está estressando o seu corpo de uma maneira crônica e por uma longa duração. É claro que isso tem um custo para o nosso corpo. Tem um custo físico para a gente. E ele afirma ainda, o Dr. Frederick Luskin, que por meio de pesquisas foi identificado que a raiva ela se revelou um risco muito significativo para a doença cardíaca. Num estudo muito interessante com adultos que não possuíam nenhum tipo de problema arterial, eles tinham nenhum problema de pressão arterial, tinham pressão arterial normal. Ele constatou que um episódio de 5 minutos de raiva enfraqueceram a reação imunológica dos participantes desse estudo por um período de 4 a 6 horas. Por um episódio de 5 minutos de raiva. Então, quando a gente fica ali, tomou uma fechada no trânsito, ficou ali, ó, remoendo aquilo o dia inteiro, bravo, tomei uma fechada, queria ir atrás da pessoa, queria criar confusão. 5 minutos de raiva deixa a gente mais suscetível a ficar doente, aumenta a possibilidade da gente ficar doente, porque a nossa resposta imunológica do corpo cai por um período de 4 a 6 horas. Mas não é só Frederick Luskin que fala isso, que fala da perda da saúde por causa da ausência do perdão. Na literatura espírita, Joana de Ângeles nos fala no livro Lições para a Felicidade, no capítulo Perdão Terapia. Joana de Ângeles nos fala assim: o ser humano, dominado por paixões, que não deseja se libertar, senão a golpes ásperos de sofrimento, cultiva ódios injustificáveis, ressentimentos amargos, anseios de revide perversos. Então, a gente fica aqui guardando, a gente não se livra das nossas paixões pelo nosso próprio desejo, a não ser que a gente sofra golpes de sofrimento quando a gente começa, ó, a falar, bom, agora eu não quero mais sofrer, né? A gente, às vezes, cultiva esses ressentimentos menores e isso fica cristalizado na gente. A gente é tão resistente a se libertar e que a gente precisa, às vezes, de golpes duros de sofrimento para a gente poder acordar, né? Para a gente poder despertar. E Joana de Ângeles fala que esses inimigos residem no âmago do ser, agem contra equipamentos celulares, envenenando-os com toxinas morbíficas e contínuas ondas mentais de desequilíbrio e azedume. Olha o que ela está falando aqui. Nós prejudicamos as nossas células. Nós envenenamos com as nossas ondas mentais desequilibradas. E ela continua. Disso resulta a queda das resistências no sistema imunológico, surgindo concomitantemente os distúrbios de pressão arterial, as arritmias, os problemas gastrointestinais, as variações de humor sempre para o negativo, as perturbações nervosas, quase todas resultado da somatização enfermiça e da sintonia com espíritos levianos e perversos que pululam à volta dos seres humanos. Olha como compromete todo o nosso sistema. E ainda de brinde a gente leva companhias, né? Porque não existe obsessor, existe convidado, né? A gente vai andar com gente que está na mesma vibe, né? Que a gente, na mesma vibração. Diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Aqui é mais ainda. Diga-me o que você sente, eu vou te dizer quem anda com você. E aí, Joana continua: mantendo esses propósitos infelizes, mais se lhe acentuam os transtornos orgânicos e emocionais, derrapando em autoobsessão e obsessões variadas pela viciação mental e intercâmbio espiritual negativo. Lá no livro Obras Póstumas, Kardec escreveu: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo, nos diz o codificador. Uma única alternativa, porém, existe para que se possa adquirir paz, portanto, marchar na direção da felicidade,
que a lei de Deus proporciona àqueles que se comportam conforme essas leis soberanas. Esse valioso instrumento, para a gente se livrar disso tudo, dessa quantidade de problema que Joana fala aqui, é o perdão, com um sincero desejo de renovação e felicidade do seu adversário, deixando seguir adiante enquanto a si mesmo se propõe esquecimento do motivo do ressentimento e do rancor. Quando alguém perdoa, elimina alta carga doentia de vibrações do organismo, passando a gerar outro tipo de energia que procede da mente e se transforma em estímulos para a aparelhagem de que se constitui. O perdão funciona, meus amigos, como um bálsamo sobre a ferida que foi aberta, e aí vai suavizando a dor do golpe experimentado. Quem perdoa, proporcionando oportunidades de arrependimento e recuperação do ofensor, se engrandece. O perdão liberta a vítima e abençoa o algoz, dando a ele oportunidade de crescer espiritualmente. Perdão terapia é, portanto, nesse momento, o mais admirável recurso para a saúde e para a felicidade do ser, ao lado do amor, do qual é a extensão. Olha que coisa linda que Joana fala, né? Da gente se libertar disso. A perdão terapia. E não é só aqui, não. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, no capítulo 9, chamado Autocura, que trata exatamente do tema de curar-se de doenças. Joana de Ângeles nos traz elucidações muito valiosas sobre a nossa capacidade de cura. Joana fala em 4 fatores que propiciam a autocura, e o primeiro e o quarto têm uma relação muito direta com a reconciliação e com o perdão. Joana fala assim: observe o seu pensamento, o seu teor preferencial, para que irradie energias positivas e saudáveis. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, eu não aceito que ele fez isso comigo. Não perdoar é não se conformar com o que houve, né? O ciúme, a rebeldia devem ser rejeitados sempre que se insinuem, sempre que apareçam na nossa cabeça, sempre que apareçam na nossa mente, por serem portadores de raios destruidores que atingem os fulcros celulares, a sustentação das células, desarranjam essas células e alteram o ritmo da multiplicação celular. Veja bem, meus amigos, Joana está dizendo que os sentimentos que não são muito corriqueiros, infelizmente, né? O ciúme, a raiva, o ódio, muito constantemente, se a gente não está muito vigilante, se a gente não procura se melhorar, esses sentimentos fazem parte da nossa paisagem mental todo dia. E a Joana está dizendo o efeito danoso que eles têm nas nossas estruturas celulares. Eu não vou voltar muito tempo, não. Façam uma reflexão íntima aí, Silvinha, Sueli, Brás, nos últimos 30 dias. Vocês ficaram nervosos? Mineiro, né? Falei muito mineiramente. Vocês ficaram nervosos? Você ficou ansioso com alguma coisa, irritado, lembrando alguma coisa que te aconteceu e que isso ainda está na sua cabeça? Lógico que vocês não precisam responder aqui. É uma autoanálise. Nos últimos 30 dias isso aconteceu com vocês, né? E o quarto, como eu estava dizendo, Joana de Ângeles fala assim: canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a equanimidade, que é a tranquilidade de espírito e a paz. Então, a preservação do nosso pensamento otimista predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. No quadro das doenças que abalam os homens, encontramos instaladas no perispírito várias matizes de ódio, de ressentimento, de azedume em relação a outras pessoas. Olha isso, esses ressentimentos produzem marcas no nosso corpo fluídico. E o capítulo seguinte ao de autocura é exatamente terapia desobsessiva, que são irmãos que se prendem com algemas de ódio, né? Ora sendo vítima, ora sendo algoz, cada hora um persegue um, né? Até que se consiga acender a luz do perdão e que eles se vejam efetivamente como verdadeiros irmãos.
Tem uma história do Chico que eu amo. Se aproximou do Chico um cachorro, parecia que tinha sido atropelado. Ele estava muito machucado. Mesmo assim, quando chegou perto do Chico, o cachorrinho ainda conseguiu fazer festinha, né? E o Chico ali abanou o rabinho e o Chico acabou acolhendo o cachorro. E esse cachorro dava um trabalho lascado para o Chico, dava muito trabalho. Quando ele chegava em casa de madrugada, depois do trabalho no centro espírita, e ele tinha que limpar todo o quarto, o Chico comprava com um salário pouquinho pequenininho que ele tinha, remédio, coberta. Quando tinha, ficava muito frio à noite, né, para o cachorro. E assim foi durante muito tempo. Um dia, quando o Chico chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando, disse o Chico com muita tristeza. Olhou nos olhos do Chico, com muito carinho, fez um gestinho, ainda abanou mais uma vez o rabinho e morreu. O Chico enterrou o cachorro no fundo do quintal, é, mas chorou muito. Gostava muito de bicho, o Chico, né? E aí passou alguns meses, uma irmã do Chico chegou. Chico, você lembra daquele seu cachorro aleijado? Aí o Chico, claro, como é que eu esqueci ele? E a irmã do Chico falou: Ó, vou te contar uma coisa. Ele não morreu de morte natural, não. O Chico, que isso? O que você está me dizendo? E aí ela contou: pois é, meu irmão, a nossa vizinha morria de dó de você, porque você chegava tarde, cansado do trabalho, ainda ia ter que cuidar daquele cachorro esquisito. Então ela resolveu apressar a morte do animalzinho e ela deu veneno para ele num pedaço de carne. Eu não estou falando, fazendo fofoca, não, tá, Chico? Porque foi ela mesma que me contou. Ela queria te aliviar. E aí deu veneno pro cachorro. E o Chico, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessas. É verdade, Chico. Mas o Chico não sentiu raiva. No coração do Chico não entrava raiva. Mas ele foi tomado por uma tristeza muito grande. E aí aquela tristeza começou a envolver o coração do Chico. Passado alguns dias, o espírito de Emmanuel diz: Ô Chico, essa mágoa que você está zelando no seu coração está atrapalhando o nosso trabalho. Está atrapalhando o trabalho dos espíritos que vêm te assistir. Você precisa se livrar dela. E o Chico, mas Emmanuel, eu não consigo esquecer. Eu estou muito amargurado. Como é que eu faço? Eu sei que eu preciso perdoar, mas me ajuda. E aí o Emmanuel falou assim: ó, você vai precisar dar uma alegria para ela. E o Chico pensando: meu Deus, eu dar alegria para ela que me ofendeu, eu que sou ofendido. E aí, Emmanuel, bem do jeito de Emmanuel mesmo, fala assim: Ô Chico, a receita não é minha, não, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Se fosse você, li o Evangelho. Emmanuel é terrível, né? E aí, o Chico, muito obediente, muito resignado, foi lá, procurou descobrir o que aquela irmã queria muito e descobriu que ela queria muito uma máquina de costura. E foi, então, o Chico comprou a máquina de costura, pagando muitas prestações, foi visitar. A pessoa estava tão feliz, que quando viu o Chico chegando na casa dela, correu na direção do Chico, deu um abraço no Chico, com tanto amor, tanta ternura, uma luz intensa se desprendeu dela e envolveu o Chico dos pés à cabeça. Quando ela soltou o Chico finalmente, o abraço tinha sido tão afetuoso, tão amoroso, que a sombra que Emmanuel tinha falado no coração do Chico tinha sumido. E o Chico, então, vendo a presença de Emmanuel, chorou agradecido porque a receita tinha de fato curado ele. E serve para todos nós também, né? Que às vezes a gente ainda carrega muitas mágoas no coração. Pelo que eu vi, esse caso está no livro Chico de Francisco de Adelino da Silveira, né? E a gente não pode deixar de falar também, meus irmãos, do auto perdão. A gente só consegue amar o outro com o amor que a gente tem por nós mesmos, né? Como é que eu vou dar para o outro algo que eu não tenho? Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: ame-se.
e ame seu próximo como você se ama. E esse a si mesmo, vou ser muito sincera para vocês, ele ficou muito, passou batido por mim, né? Amar, a gente pensa sempre amar o próximo, como a si mesmo, isso é importante. Jesus não estava se referindo a um amor egoísta, narcisista, né? Mas esse amor que nos faz ser tolerantes, pacientes, empenhados. Mas às vezes a gente não se trata com esse carinho. Como é que a gente vai tratar o outro? Tem uma palestra do querido Raul Teixeira que me marcou muito. E é um caso que aconteceu com o Raul, mas que eu tomo a liberdade de contar aqui, porque é belíssima a história e muito didática para a gente, né? Muito importante. O Raul tem uma palestra no YouTube, o título dela é A Razão e o Querer, a Influência. E lá pelo minuto de número 37, ele começa a contar uma história que aconteceu com ele em Porto Alegre, que é, após uma palestra que ele deu lá no Rio Grande do Sul, ele foi procurado por um jovem, um homem jovem e um senhor mais velho. E eles estavam muito angustiados, porque a senhora que estava com ele, com os dois, que era a esposa de um e mãe do outro, né? Dizia que estava doente, que estava muito doente, que estava com câncer, e eles já não sabiam o que fazer, porque eles estavam muito aflitos, porque eles já tinham ido a muitos médicos e não, ninguém encontrava nada. Eles falando, a gente já virou ela do avesso e a gente não acha. E ela está com essa ideia fixa de que ela está doente. Ela tem certeza que ela está doente. Chegaram a levar o caso dela para uma junta médica que está participando de um congresso de oncologia na Argentina e nada. E aí o Raul já refletia como é que ele ia fazer para ajudar a orientar aquela família. E o mentor de Raul diz a ele, então, olha, eles estão certos. Ela não tem câncer. E ela também está certa, ela está cancerosa. O pensamento dela está tão doente, que ela vai adoecer. E quando a doença aparecer, ela vai ter um desencarne muito rápido, porque o organismo dela já está completamente desgastado. Veja bem, uma doença que não existia. E o mentor de Raul diz mais: quando a doença aparecer, vai ser igual água no açúcar, ela vai dissolver, porque as forças dela já estão completamente minadas. Lembra do ensinamento de Joana de Ângeles no livro de Autocura, meus amigos? Como que a gente pode afetar com a falta de perdão os nossos fulcros celulares, o ritmo de reprodução celular fica alterado? Lógico que aqui nós estamos falando de sentimento muito aguerrido, né, muito forte, mas a gente vê isso todo dia. E o Raul pediu, então, para ficar recebendo notícia daquela irmã. Pediu ao filho para entrar em contato. E esse filho fez. Passou 15 dias, Raul recebeu um telegrama onde ele falou: ó, agora a gente constatou que ela está doente. E 3 meses depois ela desencarna. O mentor de Raul, então, explicou a situação que produziu aquele câncer, né? Ela fez um aborto na juventude e ela precisava quase que passar por isso para se justificar para ela mesma, né? Todos nós, meus amigos, cometemos nossas falhas, nós temos atenuantes, né? A gente vê o filme, Deus vê, aliás, perdão, a gente vê a foto, Deus vê o filme. Por isso que a gente não pode julgar o outro nem se julgar tão fortemente, né? Mas olha, o julgamento dela foi tão forte que o que podia às vezes ser um gesto de amor, adotar uma criança, trabalhar na evangelização, enfim, mil coisas. Tantos atos de amor que podiam ser para ela ali uma reparação. Cada um tem a sua trajetória, como eu disse, todo mundo tem atenuante. Eu só estou contando um caso relatado por Raul Teixeira, em que uma irmã nossa se julgou de uma maneira tão impiedosa, que ela não conseguiu se reconciliar consigo mesma. Não conseguiu amar a si mesma, olhar para si mesma com um pouco de compaixão. E aí, meus queridos, eu pergunto a vocês, Sueli, Selma, Adão, Margot, eu pergunto a vocês que horas são? Sabe que horas são?
hora de botar em prática os ensinamentos do nosso modelo e guia Jesus. Como eu disse no início do nosso estudo, né? Fazer com que a gente busque seguir à risca a orientação do mestre. No livro também de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana menciona uma frase muito importante de Jesus. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto a entrar no reino de Deus. Perdão. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 62. Não olhemos mais para trás. Nós não podemos mais. O ensino está dado, né? E o ensinamento que engloba todos os ensinamentos, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo que esse amor tem várias faces. A paciência, a compaixão, o perdão. É o amor em movimento, que é a prática da caridade, né? A famosa pergunta de número 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Jesus, né, no seu derradeiro momento, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imediato, né? Nem precisou pensar, saiu o perdão de Jesus, exalou o perdão de Jesus, né? Ou seja, boa vontade, bondade com todos, tolerância com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. É um exercício diário. E, meus amigos, é importante pelo menos que a gente busque isso. Ninguém vai sair da live hoje, né, desse nosso encontro gostoso. Ninguém vai sair daqui falando assim: ah, não perdoei durante 50 anos, agora vou resolver perdoar. É um processo de aprendizado, né? Eu mesmo não contei o caso aqui que eu demorei 30 anos para perdoar, né? E ainda perdoei essa situação que eu contei para vocês. Mas tem outros casos, outras ocorrências que vão acontecendo comigo que eu preciso de, né, do meu tempo aqui para poder buscar, mas eu busco, ainda que seja esse tormento, meu Deus, eu preciso perdoar, porque eu estudo tanto isso, eu falo sobre isso. Mas o importante é que a gente busque, porque aí a gente vai adquirindo as ferramentas para que a gente consiga efetivamente fazer, né? Eu já estou aqui me caminhando para o final, mas tem um livro de Amélia Rodrigues, e eu amo ler Amélia Rodrigues, porque parece que ela pega a gente pela mão e leva a gente lá para o encontro com Jesus. Ela bota a gente naquela cena, né, nas passagens do mestre. Esse livro chama Há Flores no Caminho, é o capítulo de número 3, chamado Jesus no Comando. E retrata exatamente esse tema que a gente está falando aqui, né? Uma conversa de Jesus com João que me emocionou muito. Amélia Rodrigues fala desse momento em que Jesus está explicando sobre o perdão e como esse texto e como essa orientação do mestre surpreendeu muito Pedro diante da complexidade dessa bondade que a gente deve ter uns com os outros, né? Da necessidade de perdoar, um perdão indistinto e restrito que deixou todos os discípulos ali reflexivos, porque eles eram habituados à dureza do mosaísmo, né? Eles ainda então eles se defrontavam com a necessidade de ser mais doces, de serem mais compreensivos com as alheias. E assim, então, quando Jesus, amigo, após esse momento, entrou em meditação, conversou com Pedro, né, da musiquinha que a gente cantou no início, João, então, chega perto de Jesus e expõe ao seu amigo as suas inquietações. João fala das dificuldades que ele sentia em perdoar. Ele não conseguia ainda perdoar completamente os seus perseguidores. Ele fala que ele se via ali ainda muito consumido pela mágoa quando ele era ofendido. E ele levou aquilo para Jesus com tanta honestidade, ele genuinamente estava tão interessado em fazer valer as orientações do mestre, porque ele pedia realmente ajuda. Obrigada pelo carinho, Maria de Lourdes, obrigada. Quer dizer, e é exatamente, João, aqui somos todos João, porque exatamente João está dando
um exemplo maravilhoso do que a gente deve fazer. João amava Jesus, nós amamos também. Jesus dá uma orientação a João, de perdão irrestrito. João fala: bom, eu amo Jesus, eu acredito nele, eu confio nele, ele é meu mestre, eu quero fazer que nem Jesus está dizendo, mas eu não consigo. E aí ele vai ter com Jesus e fala: mestre, ó, eu quero perdoar, mas eu me vejo aqui ainda impossibilitado. Não consigo. Tá difícil para mim. Eu ainda me vejo magoado. Não consigo. E aí Jesus percebe o desejo genuíno. Quando a gente tem o desejo genuíno, Lúcia, de perdoar. Levou aquilo com tanta honestidade que Jesus tinha tanta emoção ali no ar. E nesse clima de amor, de ternura, Jesus sentiu a alma pesada, pesarosa do seu discípulo e fala: lindo. Jesus fala uma coisa linda para João, que fala para todo. Você é jovem ainda, a juventude carrega nela uma força, intemperança, né? Precipitação. À medida que a vida for te premiando com experiência, com dor, e você for tendo as conquistas do conhecimento, a razão, o pensamento, você não vai sentir essa raiva instintiva, você vai pensar, né? E a razão vai suceder, vai substituir essa impetuosidade. E a harmonia vai substituir esse tumulto perturbador que você tem. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como um efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Ou seja, quando a gente aprende a amar, quando a gente adquire essas ferramentas de amar, a gente ama e o perdão sai da gente naturalmente. Porque a gente olha o outro e fala: aqui ele deu o que ele tinha condição de dar. Aqui eu dei o que eu tinha condição de dar naquela situação, então eu vou me perdoar, eu vou perdoar ele. A gente fez o melhor que a gente pôde. Hoje eu tenho mais ferramentas. Hoje eu já não faria dessa forma. Igual o jovem que ganhou o evangelho da menina que perdeu o pai, o taxista. Se eu conhecesse isso aqui, eu não faria mais. A gente vai angariando mais tesouros, mais possibilidades, né? Quando a gente é pequeno, fazer uma conta de 2 mais 2 é difícil. Quando a gente é mais adulto, né? Quando a gente passou por toda a instrução, uma conta de 2 mais 2 é muito simples. A gente já faz cálculos matemáticos de maior complexidade. É a mesma coisa. A gente vai adquirindo, na nossa infância espiritual, a gente tem condição de não tem condição ainda de perdoar, mas se eu persistir no meu aprendizado, eu chego num momento em que eu consigo conceder o perdão em situações até mais complexas, né? Que a gente possa, meus amigos, então, finalizando aqui, fazer como João, que a gente possa ter uma conversa carregada de emoção com Jesus. Que a gente busque o meigo nazareno, porque Jesus está sempre bem pertinho da gente, a apenas uma oração de distância. Então, que a gente possa buscar Jesus, para que ele possa nos ajudar a conseguir dar esse perdão que a gente tanto quer dar para os outros e para a gente mesmo. Que a gente possa libertar as nossas mãos das pedras que a gente carrega, porque aí, com certeza, elas vão ficar mais livres para amar. É isso que eu tinha preparado para a gente hoje, e eu agradeço profundamente de todo o meu coração a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Mas já terminou? Nossa, ficava te ouvindo aqui mais 1 hora tranquilo, Roberta. Excelente. Eu falei, gente, o Edu vai brigar comigo que eu vou estourar 1 hora. Nada, Roberta, que excelente. Nossa, eu vou falar para a Creuza já dá logo para você voltar. Nossa, como é bom, né? A gente fala da evangelização, né, Roberta? Como é bom a evangelização, né? Desde criança, tudo. A gente vê a propriedade, como você fala, né? Que ele nasceu em berço espírita. Excelente, ó. O pessoal aqui está te elogiando aqui. Obrigado, viu, Roberta? Muito grato. Aprendi bastante coisa
Você vê, eu assisto aqui palestras várias, a maneira como você abordou, a maneira como nos passou a ideia, excelente, amei sua palestra. E todos Que com bom, certeza que amaram, bom. viu? Que bom, muito obrigada pelo carinho. E eu falo uma coisa sempre, viu, gente? Quem fala é quem mais tem que ouvir. O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então, eu agradeço profundamente a oportunidade de poder falar para eu ouvir o que Jesus diz para nós. Jesus e Kardec. Perfeito, perfeito. E a gente agradece, né, pela sua disponibilidade, agradece todos que estiveram aqui conosco. Não é fácil, né, porque as pessoas têm tantos compromissos, tudo, e o nosso público está sempre aqui conosco, e o número de pessoas que assiste após também, lá na página do Facebook, às vezes as casas espíritas voltaram a trabalhar, né, Sim. durante a pandemia tinha um público maior. Às vezes o público que assiste após, depois, né, lá pela página da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, é ainda muito maior. E a gente fica muito feliz, né, de estar podendo ser útil, fazendo parte dessa corrente do bem. Que bom. E a gente, mais uma vez, reforça a todos que sábado nós temos o nosso drive-thru, que vai também ser para a entrega das massas, né? O drive-thru começa às 9, mas a entrega das massas é a partir das 11 da manhã, tá bom? E, Roberta, você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Vai ser uma grande alegria. Muito obrigada mais uma vez, Edu, e todos os amigos aqui conosco. Quem for assistir mais tarde, vamos então elevar os nossos pensamentos ao Meigo Nazareno, ao Pai Criador de todas as coisas, a Maria de Nazaré, nossa intercessora maior, e agradecer aos mentores espirituais dessa casa querida, que abriu seu coração para que eu pudesse estar aqui essa noite. E eu agradeço profundamente, Senhor, essa noite de muitas alegrias, de muitas luzes, que nós possamos, nós todos aqui juntos nesse momento, que nós possamos ter uma noite de sono reparador para o corpo físico, mas que o nosso espírito, Senhor, possa buscar mais orientações dos amigos espirituais, que a gente possa buscar fortalecimento para que possamos, mestre, aproveitar de maneira maravilhosa essa encarnação abençoada que estamos tendo, essa oportunidade única, essa oportunidade importantíssima para os nossos espíritos de estarmos na carne mais uma vez e desfrutarmos do aprendizado, desfrutarmos das dificuldades, desfrutarmos da nossa convivência familiar, sabendo que nada é por acaso, sabemos que estamos juntos de pessoas que precisamos estar, convivendo diariamente com antigos inimigos, muitas vezes, mas que estamos na carne agora, tendo a oportunidade abençoada de reparação, de corrigenda, de transformar antigos sentimentos menores em amor, em compreensão, em compaixão. Ninguém erra de endereço, Senhor. Ninguém erra de endereço. Então, nessa noite, o sentimento que sai do coração é a mais absoluta gratidão por nos sabermos filhos de um Pai amoroso e misericordioso e justo, que nos dá a oportunidade de reparação, de reconciliação. Que nós possamos, Senhor, nos lembrar disso diariamente e trabalhar para sairmos dessa encarnação vitoriosos sobre nós mesmos, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, um grande abraço a todos. Roberta, um grande abraço. Muito obrigado por estar conosco. Mais uma amizade. Seja muito bem-vinda à nossa família da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Essa casa simples, singela, fundada pelo Sr. João Santana, há 63 anos atrás,
uma pessoa muito simples, humilde, que tirou daquilo que lhe faltava para construir uma sede e deixar para nós esse vasto campo de luz, né? E às vezes a gente tem tanta possibilidade de fazer as coisas e não faz. Então, somos todos abençoados por esse querido seu João que fez isso por nós. E seja bem-vinda, Roberta, à nossa família. Eu agradeço, me senti muito em casa, me senti muito abraçada, acolhida, agradeço profundamente. Estarei aqui todas as vezes que me chamarem. Eu espero que tenha sido a primeira vez de muitas. Com certeza. Um beijo no seu coração, para toda a sua família, muita paz, muita luz, e a todos que estiveram aqui presentes. Lembre sempre, eu sempre falo, é bom nós estarmos aqui ouvindo, sentados lá, recebendo passe, água fluidificada, mas sair lá fora, amanhecer no novo dia e tentar colocar em prática, como a Roberta disse, ninguém vai sair daqui dessa palestra e já perdoando todo mundo, né? Mas que a gente possa trabalhar isso dentro de nós, entender que é um ato, acima de tudo, também de inteligência, né? Queremos fazer o bem primeiramente a nós mesmos e praticar também o auto-perdão tão necessário, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, até a próxima oportunidade. Terça-feira que vem estaremos aqui. Tchau, pessoal. Tchau, Roberta. Tchau, tchau.